Olá pessoal, eu sou a Raíssa e eu sou escritora. E eu gostaria de compartilhar nesse vídeo um pouco da minha experiência sobre contar para as pessoas o que eu queria ser quando crescesse, que eu queria ser escritora, e também falar para você quando que você pode se entender como escritora e começar a contar para as pessoas sobre isso. A verdade é que se você escreve tanto na Amazon, no Wattpad, no Switch, num bloco de notas, no Word ou até mesmo num caderninho de papel, você é um escritor. E é isso, gente, esse é o vídeo de hoje. A verdade é essa, mas a gente às vezes complica um pouco pra aceitar que a gente escolheu essa profissão pra vida, porque quando a gente conta pras pessoas, não é aquela recepção. Eu entendi que eu queria ser escritora quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos. Talvez menos, mas com 14 eu decidi de verdade que era aquilo que eu queria pra minha vida. E quando eu comecei a contar pras pessoas, porque por algum motivo eu não tinha medo, e muitas pessoas têm medo, eu contava quando elas me perguntavam: ah, Raíssa, o que você quer ser quando crescer? Ou melhor, qual profissão você quer seguir na sua vida? E eu falava bem tranquila: ah, eu quero ser escritora. Mas a gente sabe que no Brasil a literatura ela não é valorizada ao ponto de da escrita ser um trabalho único em que a pessoa pode focar e tudo bem, tá tranquilo, tu estudou alguma coisa, escreve teus livros e consegue se manter. No Brasil isso não funciona, ou pelo menos não tão fácil quanto em alguns outros países parece ser. Então quando tu conta pras pessoas que você quer ser escritor, que você tá escrevendo aquela coisa, sempre rola aquela pergunta que eu escutei algumas vezes. Como você vai pagar suas contas? Como você vai se sustentar? Mas qual é a faculdade que você vai fazer? Enfim, isso me deixava muito triste algumas vezes, mas mesmo assim não foi uma coisa que me abalou muito. Pelo menos não dos meus 14 aos meus 17, mais ou menos. Eu tava bem convicta de que era aquilo que eu queria pra minha vida, era escrita. Mesmo escutando das pessoas que provavelmente não ia dar em nada, porque eu também não tinha nada publicado naquela época. Mas eu não dizia para as pessoas que eu era escritora, por mais que eu tivesse alguns textos publicados no Wattpad, no Switch também, e os meus cadernos de poesia espalhados pela casa inteira. Eu mesma não me considerava escritora, eu só dizia que eu queria ser. Quando eu publiquei meu primeiro conto numa antologia, no Sereias, Encantos e Perigos, foi quando eu comecei a dizer para as pessoas que eu era escritora, e eu tinha 18 anos. E foi uma coisa muito mais agradável de conseguir comunicar para as pessoas do que quando eu não tinha nada publicado. Porque eu chegava para as pessoas me perguntavam o que eu queria ser quando crescesse, eu falava que eu queria ser escritora, que na verdade eu já era e que eu tinha alguns contos publicados nas antologias e eu mostrava o livro, eu mostrava na internet. E as pessoas já ficavam, nossa, olha só que legal. Mas mesmo assim, ainda rolava um pouco daquela questão do sustento pro fim da vida e tal. Também depois, quando eu comecei a pensar nessa questão da faculdade, eu me entendi que eu precisaria escolher outra carreira pra conseguir me sustentar, pagar meus boletos, essas coisas. Comprar os livros que a gente não tem patrocínio. E foi assim a aceitação das pessoas na minha volta. Melhorou muito quando eu publiquei realmente de verdade no físico, porque no digital, nas plataformas independentes, que a gente não recebe nada em troca pelas leituras, ainda não tinha aquela aceitação das pessoas que estavam na minha volta. Foi quando eu comecei a publicar no físico que eu tive. E isso é uma coisa que às vezes atrapalha você a dizer e a entender que você é um escritor, porque parece que quando você não tem aquilo na sua mão, parece que ela não existe. Mas ela existe, ela tá ali, às vezes tá intrínseco dentro de você. E você às vezes não aceitou ou tá tentando entender o que tá acontecendo. Se você escreve, independente de qual plataforma, você é um escritor. E às vezes é difícil de dizer pras pessoas justamente pela aceitação que a gente vai ter. Tem um conto muito bom na antologia Academia de Heroínas da Vida Real, que é a Laís, se eu não me engano, ela fala um pouquinho sobre a aceitação da família quando a gente descobre que a gente quer ser escritor, quando a gente decide isso, e
a aceitação no conto que ela escreveu não foi muito boa. Porque na verdade é o que acontece na maioria das vezes, porque é uma profissão incerta. É uma coisa que vai depender muito da tua trajetória no geral, não tem um caminho certo a ser percorrido, não tem uma... Até tem a faculdade de escrita criativa, mas não quer dizer que fazendo a faculdade você vai conseguir publicar um livro, que as pessoas vão ler o seu livro, não é como fazer uma faculdade de medicina e conseguir um emprego num consultório, trabalhar, ganhar tanto e tá feita a vida. E outras profissões também. No meu caso, eu estudo biblioteconomia, que é pra ser bibliotecária, e eu sei que se eu passar por um processo seletivo, fizer um concurso público, eu vou conseguir me sustentar, porque é certo aquele dinheiro toda vez no fim do mês. Mas a escrita não. Tu recebe um tanto agora, pode ser que depois receba outro tanto, e às vezes não é o mesmo, e aí tu tem que ir se virando nessa situação. E depende muito também de como que você trabalha e faz o livro acontecer. E não é sempre que acontece, então eu queria dizer que se você tá tentando se encontrar ou tentando descobrir se você realmente é um escritor, ou se você já sabe que é, se aceite, não tenha medo de dizer para as pessoas que você vai receber muitas negativas sim, mas também provavelmente tem muita gente do teu lado. Se você publica em algum lugar, deixa aqui nos comentários onde você publica, como é que tá essa situação sobre ser ou não ser escritor e como é que foi a experiência de contar principalmente para sua família. No caso, puxando gancho, a minha família começou a aceitar melhor quando eu mostrei para eles um livro físico de uma escritora aqui da minha cidade, que ser escritor não era uma coisa só de São Paulo e do Rio de Janeiro. Aqui no Sul também muitas pessoas publicavam, e pessoas contemporâneas, não só pessoas dos anos 80 e 90. E foi assim. Então se você quiser compartilhar a sua experiência comigo aqui embaixo, só escreve aqui pra mim que eu vou adorar saber, tá? Um beijo, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve neste canal que está começando agora. Muito obrigada!